Não, Percebe a não, não diferença? tem essa Isso- possibilidade. É. Então, Pessoal, um advogado não peticiona assim, OB. Vamos lá? vamos lá, 7h30, tá? Vou dar início aqui. Seja o que Deus quiser. Então, a partir de agora estaremos ao vivo, ok? Beleza, vamos lá. Tá todo mundo de fone. É importante que não vaze nenhum áudio, por exemplo, que ninguém aí em volta de vocês estejam assistindo a live no Viva Voz, tá? Porque senão vai dar microfonia. A voz está saindo e entrando pelo mesmo microfone, tá certo? Perfeito. Perfeito. Tá carregando. Muito boa noite a todos que estão aqui presentes, a mais um evento aqui feito pela nossa faculdade, Faculdade de Taquaritinga, e dessa vez em participação com outras tantas faculdades aí que a gente vai falar ao longo do caminho. Meu nome é Danilo, eu sou coordenador comercial da FTGA, Faculdade de Taquaritinga. Muito prazer. Sejam todos muito bem-vindos aí à nossa live. Nós que dessa vez teremos a participação aí dos professores Daiane Francine Caldeira Moreira e do professor Nilo Teles Prata, ao quem eu dou uma boa noite. Sejam os dois muito bem-vindos, assim como a todos que estão nos assistindo aqui. A gente está iniciando a nossa live agora, pontualmente, né, às 7h30, agora 7h32, né, para poder falar sobre um tema muito importante. A gente vai falar, esse iniciozinho, a gente vai dar um tempinho aí para ver se mais algumas pessoas chegam, né? Nós temos poucas pessoas aí presentes, tá? Então, a gente vai esperar esse tempinho aí. Enquanto a gente aguarda, eu até peço a paciência dos professores, só um minutinho, enquanto a gente aguarda, eu quero falar para você que não conhece a faculdade, não sabe do que se trata, né, essa live, esse projeto, Unidos pelo Conhecimento, é uma iniciativa das faculdades de Teodoro Sampaio, de Presidente Venceslau, da Faculdade de Tupã, Faculdade de Marília, Faculdade de Ilha Solteira, Faculdade de Taquaritinga, Faculdade de Andradina, Faculdade de Ribeirão Preto. Um grupo, todos nós fazemos parte do Grupo Uniesp, estamos unidos aqui, né, unidos pelo conhecimento. Aqui nós damos a nossa celebração pela parceria aí. E nós estamos tratando de uma série de lives, uma série de assuntos pertinentes aos cursos a qual nossas faculdades oferecem, para contribuir socialmente, para contribuir você que tem dúvida ainda sobre o que fazer, como será, onde atua cada profissional. Então, você que não conhece, não acompanhou nada ainda desse projeto, eu convido a você a estar acompanhando as páginas dessas faculdades, porque nós periodicamente temos lançado vídeos falando sobre essas profissões, e hoje nós falaremos sobre a profissão do educador de educação física, né? E por isso nós trouxemos aqui dois excelentes profissionais, tá? Para poder falar um pouquinho desse assunto para você. Então, assim, inicialmente eu vou falar um pouquinho da FTGA. Nós estamos localizados em Taquaritinga há 17 anos, somos uma faculdade que faz parte da história do município. Nós temos 7 cursos na modalidade presencial e alguns cursos à distância. Nós temos administração, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição e pedagogia. Você que quer conhecer um pouquinho mais, acesse a nossa página, @Faculdade de Taquaritinga. A gente tem muita coisa legal para compartilhar com vocês. Tem alguma dúvida, pode ligar que a gente está atendendo. Eu vou convidar aqui agora, dar o meu boa noite primeiramente à professora Daiane, para falar um pouquinho sobre a Faculdade de Tupã, ela que é coordenadora. Se eu ler aqui o currículo dela, para ficar bem legal, ela é graduada em Educação Física, ela é graduada em Fisioterapia, especialista em Didática do Ensino Superior pela Unijales, especialista em Formação Pedagógica para Educação Profissional pela CETEPS, especialização em Andamento e Fisiologia do Exercício e Atividade Física para Grupos Especiais pela Unimar, mestre em Saúde e Envelhecimento pela FAMEMA, membro do Conselho Municipal de Educação Física de Tupã,
e docente e coordenadora do curso de Educação Física da Faculdade de Tupã. Professora Daiane, seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer aos nossos alunos que estão participando da live. Também gostaria de agradecer o convite da nossa diretora, Mariane, da unidade de Tupã e de Marília. E também gostaria de retratar que nós temos aí 3 cursos presenciais sendo ofertados, tais como nutrição, enfermagem e educação física, licenciatura e bacharelado. Também gostaria de dizer realmente a importância desse projeto aí para as nossas unidades, para a educação. É um momento de interação e de trazer novos conhecimentos e agregar novos valores aos nossos alunos, que hoje diretamente estamos contemplando aí o curso de Educação Física. E gostaria também de frisar que nós estamos neste ano completando 50 anos de tradição, 50 anos aí do nosso curso de Educação Física, que vem com excelência, trazendo sempre novas metodologias, e agora, frente à pandemia, também vem se reinventando e, com certeza, buscando sempre inovações e formas de agregar novos valores aos nossos alunos. Genial, 50 anos de história, muita história para contar, não é para qualquer um. Não é qualquer um que faz 50 anos nesse trabalho muito árduo que é a educação, mas muito prazeroso. A gente contribui muito, né? E por conta disso que nós estamos aqui, para poder falar um pouquinho sobre como podemos fazer a diferença, né, através da educação na vida de tantos que têm muita dúvida do que fazer, muitos jovens saindo da escola nessa etapa. Olha, o que eu faço, o que o profissional de educação física faz, o que o nutricionista faz. Então, essa é uma grande oportunidade para essas pessoas tirarem dúvida. Muito obrigado, professora Daiane. E eu gostaria de convidar também aqui para essa noite, para poder falar conosco um pouquinho, o professor Nilo Teles Prata, ele que é formado em Educação Física, Jornalismo, Pedagogia, Direito, pós-graduado em Direito Educacional e Gestão Pública, professor da Rede Estadual de Educação, delegado do CREF 4 São Paulo. Seja muito bem-vindo, professor Nilo Teles Prata. Boa noite a todos os internautas, boa noite, Danilo, boa noite, professora Daiane. É um imenso prazer poder estar participando desta live e, de antemão, já quero parabenizar os 50 anos da instituição, ou seja, 50 anos formando pessoas, formando cidadãos e deixando bem claro por que veio e para que veio, né? Mudar toda a história. Sem educação, nós não temos um futuro garantido. Isso é fato. É verdade. É o que eu falei, 50 anos de história não é para qualquer um. A gente vê bastante empresa, bastante instituições aí fechando as portas por muito menos tempo que isso. Então, eu também deixo meus parabéns para a Faculdade de Tupã e a professora Mariane também. Agradecemos o convite, tá? E a todas as demais faculdades que estão participando desse projeto. Bem, a gente já deu um tempinho aí para que o pessoal chegasse, né? A gente já está agora, deixa eu dar uma olhadinha aqui. A gente já tem uma quantidade bem legal aqui de gente. Boa noite, pessoal. Muito boa noite. É um prazer tê-los aqui. Olha, tem bastante gente nos acompanhando, tá? Então, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Não tem nenhuma pergunta, apenas boa noite. Então, sejam todos muito bem-vindos, tá? Vamos direto assim, para o que a gente vai falar hoje. Então, entrando já diretamente no assunto, né? Que a gente já conseguiu aí fazer esse tempinho para o pessoal chegar. Hoje nós iremos falar sobre o profissional de educação física pós-pandemia, né? Esse tempo que tem judiado, que tem transformado esse nosso ambiente de trabalho em coisas, em desafios enormemente, né? Enormes, na verdade. Uma necessidade de adaptação muito rápida por parte de todos, né? E as entidades de ensino superior ela tem se desdobrado para continuar, como a professora Daiane bem disse, para continuar oferecendo um ensino de qualidade. Tem sido um tempo desafiador, mas um tempo de um crescimento muito grande, né? A gente acredita que muitas coisas boas virão ainda pela frente e a gente está aí para poder falar sobre esse tema hoje.
então, sobre o profissional de educação física no tempo pós-pandemia, tá? Então, que a gente vai falar sobre o que esperar desse tempo. Então, acompanha aí a gente aí até o final. Tem muita coisa boa para vir, tá? Então, eu gostaria de já lançar a pergunta para o professor Nilo aí, que possa dar início, né? Falar um pouquinho para a gente sobre quem é o profissional de educação física. Bom, Danilo e demais internautas, vamos lá. Quem que é esse profissional que vai ser lançado nesse período pós-pandêmico e que está hoje cursando educação física? O primeiro passo que tem que ficar claro é que nós hoje fazemos parte do Código Brasileiro de Ocupações, da CBO, do Ministério do Trabalho. Nós temos o Código 22.41.40, isso é de extrema relevância, é uma conquista que o CREF4 participou, e todos nós da profissão. Então, hoje nós fazemos parte das 14 áreas da saúde. Ou seja, nós estamos aptos a poder tratar do nosso cliente, do nosso aluno, nas mais diversas áreas, nas duas, tanto no bacharelado quanto na licenciatura. Tá? E como profissionais da saúde, o que tem que ficar claro, e vou aqui já colocar, nós devemos ter um curso do Ministério da Saúde para os graduados, que hoje no estado de São Paulo, só para ter uma noção como que está a nossa profissão hoje, nós somos 122 mil profissionais graduados. Olha que bacana isso. Então, nós somos 122 mil profissionais graduados que fiscalizam veementemente a nossa profissão. Nós temos ainda o Conselho Regional de Educação Física não deixou, e vocês vão lembrar disso, antigamente, quando se fazia uma aula, se tinha o tio da bola, o tio do vôlei, que por diversas situações não conseguiram ter uma formação acadêmica. Mas ou por situação financeira, ou por distância, que hoje não é mais o caso. Então, esses profissionais, eles foram lembrados pelo Conselho Regional de Educação Física e podem atuar como provisionários na área específica. E são mais de 8 mil profissionais no estado de São Paulo. Hoje, então, nós temos aí quase 136 mil profissionais entre graduados e provisionados, fora as pessoas jurídicas. Então, olha, são lançados 7 mil profissionais todo ano no mercado de trabalho. Então, 7 mil profissionais, chega no final do ano, estão lançados no mercado. Aumenta a competitividade? Claro que aumenta. Mas com isso também aumenta o que garantia para nós há 30 anos atrás o ensino médio. Hoje nós terminamos a nossa graduação, isso não é garantia de ter emprego eterno. Nós precisamos de especialização. E acredito que isso a Uniesp também deve oferecer para os alunos. Para os egressos, nós vamos fazer uma especialização nessa área da enfermagem, nessa área principalmente da educação física, porque o mercado pede isso. E o que acontece dentro desse Código Brasileiro de Ocupações? Olha só que interessante. É um documento que ele vai retratar a realidade das profissões do mercado de trabalho brasileiro. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que nós vamos poder coordenar, desenvolver e orientar com crianças, jovens e adultos. Isso é fato. Atividades físicas e práticas corporais. Nós vamos ensinar técnicas esportivas, realizar treinamentos especializados, vamos estruturar realizações de promoção de saúde mediante práticas corporais. E o mais importante disso, que precisa ficar claro hoje para os internautas e para todos nós profissionais, nós podemos hoje atuar no NASF, Núcleo de Atendimento de Saúde da Família. Então, onde você tiver o sistema SUS, converse com o seu secretário da Saúde, converse com o seu prefeito, é a hora do profissional de educação física. É ele que vai poder estar atuando com as famílias. Claro, que aí a professora também vai discorrer sobre esse assunto, a professora Daiane, ela vai falar sobre a diferença entre o bacharelado e a diferença entre o licenciado, que é de extrema importância. Aproveitando já a oportunidade disso, professora, eu já queria que você colocasse essa parte da licenciatura e do bacharel, onde que eles vão poder estar atuando para a gente poder situar dentro do que nós estamos falando aqui, que é o SUS. Pode ser?
Pode, claro. Então, pessoal, é de extrema importância conseguir identificar qual que é a diferença, então, entre o licenciado e o bacharel dentro da área da educação física, dentro da sua formação. Então, o licenciado, ele é habilitado a trabalhar na área escolar, lá no ensino infantil, fundamental, médio, superior, e ele pode intervir também na área acadêmica. Então, o licenciado, ele atua diretamente com a educação, não é, professor Nilo? Exatamente isso, professora. Parabéns pela Exatamente. colocação. Nós não podemos, pessoal, confundir as áreas. Por quê? O bacharel, ele é o profissional habilitado a trabalhar com a atividade física fora desse ambiente escolar, ou seja, academias, empresas, por meio do quê? Ginástica laboral, por exemplo, é uma das suas áreas. Ele também pode atuar, além de academias e empresas, em locais como treinamento esportivo, enfim, ele abrange uma gama de áreas que não é escolar. E eu vejo hoje muitos profissionais que se formam em educação física desviando o seu percurso. Então, por alguns momentos, eu presencio licenciados trabalhando em âmbitos que não seriam educacionais, e eu vejo bacharéis acabando assim, não atuando, mas migrando para algumas áreas que não seriam as suas de atuação. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Quais são os locais, então, que ele pode atuar? Né? Precisa se embasar muito também no nosso conselho, porque nós devemos ter, então, aí a nossa carteirinha, a regulamentação, a regularização de todos os nossos documentos, né? Para que nós possamos realmente atuar condizendo aí com a nossa área. Acredite Olha, até... bem, Não, pode ir. Fica à vontade, professor. dá licença, Danilo. Olha só que interessante a colocação da professora. Nós devemos nos situar com relação à nossa atuação. E olha que interessante, a resolução 123 de 2020, recentemente agora colocada pelo Conselho Regional de Educação Física, pelo CREF, o Conselho Regional colocou que nós podemos trabalhar sobre teleconsulta, teleaula, teleconsultoria e análise de metadados. Ô, professor, que interessante, então. Olha só aonde nós podemos chegar dentro dessa resolução. Para você, hoje, peticionar, quando a gente fala em direito, você precisa ter passado no exame da ordem, senão você não tem direito a peticionar. A mesma situação acontece para quem é médico. Você só pode atender a partir do momento que você tem seu CRM. E nós? O personal trainer precisa ter o CREF? Exatamente, ele precisa estar devidamente regularizado e regulamentado na profissão. Ah, mas isso não vão descobrir em áreas virtuais. Olha, o nosso conselho hoje ele é pioneiro. Quando eles falam em perpetuação, normalmente eles falam assim, mas o CREF está lá, não faz nada, né? Olha que interessante, hoje o CREF capilarizou toda essa situação para os profissionais. Hoje nós temos a sede em São Paulo, nós temos a nossa sede também em Campinas. Recentemente foi adquirida uma sede em Sorocaba, Ribeirão Preto, tem sedes aí no estado de São Paulo. Ou seja, para capilarizar isso, o que o Conselho criou, para não falar em perpetuação, mas eles estão lá, são só os 28 conselheiros. Quem quer perpetuação no poder, não nomeia 90 delegados no São Paulo. Quem quer se perpetuar, não coloca. Ou seja, é um braço estendido, é uma profissão que vai crescer no mercado, que está crescendo. Mas nessa época pós-pandêmica é muito difícil, né, professor? Para todas as profissões. Só que nós temos que ter o que muitas profissões não têm. Nós temos a criatividade. O profissional de educação física, ele cria veementemente,
se você tiver hoje, eu não posso entrar num prédio para poder dar aula. Da sacada, os seus clientes, alunos, podem ficar ali, você com o megafone, você passa a aula para eles. Não está havendo contato. Nós estamos respeitando o distanciamento social, nós estamos com máscara, mas eu estou no meu ambiente familiar, então eu posso enxergar no primeiro, isso acontece nas favelas. Como é que faz? Eu já vi profissional dando aula na favela. Você vai em Paraisópolis, tem um menino lá, terminou agora, o ano passado a graduação, como não pode, ele está dando aula. Ah, mas e dinheiro? Aprendam uma coisa. Dinheiro é uma consequência do seu trabalho. Você vai trabalhar, você vai ser reconhecido. O que você não pode é ficar, como a professora colocou, não trabalhar dentro do seu âmbito, do seu local. Ou seja, se eu sou da área escolar, eu não quero atuar no bacharel, porque se eu atuar, eu posso estar incorrendo em desvio de função. E depois eu vou ter que responder tanto no Ministério Público, como no PROCON, e como no Conselho de Ética do seu próprio conselho. Então, nós temos que estar muito atentos a isso. E isso, eu tenho certeza, a Unesp coloca para os seus alunos, porque eu tenho contato com os professores da Taquaritinga e eles são enfáticos. Olha, precisamos respeitar. Então, nós temos que também saber a diferença entre reabilitação e condicionamento físico. Nós não podemos invadir a área do fisioterapeuta. Nós não podemos... Existe um pacto entre o Conselho de Organização e o Regional de Educação Física. Eles não prescrevem exercício, nós não prescrevemos receita alimentar. Isso é bastante ético. Eu penso que isso aí é uma sincronia entre os conselhos, um respeitando o outro. Por quê? Pode falar, por favor, professor. Não, apenas dizer, como o médico não pode prescrever atividade física. Né? Exatamente, muito bem colocado. Perfeita a sua colocação. Ah, mas o que um médico sabe mais que o profissional de educação física? Ambos estudaram para poder fazer valer a sua profissão e o respeito entre elas. Não podemos ultrapassar o médico, nem queremos fazer uma sutura, nem podemos. Mas o nosso aluno, quando sai de uma escola, ele tem que sair diagnosticado. Pelo menos, olha, fratura de 1º grau, de 2º grau. Ele tem que chegar diagnosticado já. Ah, mas se estiver no bacharel, está puxando lá, fazendo um dorsal, caiu um peso, estourou a polia, pegou o ombro dele, saiu com ruptura do músculo deltoide. A princípio é isso. Pronto. Você fez a sua parte. E prestar o socorro, é claro. Eu aproveitando, professor, eu quero só replicar uma pergunta aqui do professor Caio Lopes, a quem a gente agradece pela participação. Ele colocou uma pergunta bastante interessante que diz assim: o profissional que atua na escola e tem uma turma de treinamento esportivo escolar e disputa campeonato escolar, é necessário ter a carteira do CREF? Olha, todo profissional, Caio, primeiro eu quero agradecer a participação dele e obrigado pela pergunta. Muito capciosa a sua pergunta. Todo profissional de educação física, ele faz a necessidade, antes da nossa lei, antes da criação do Conselho Regional de Educação Física, da Lei 9696/98, antes disso, qualquer um podia atuar na área. Então, quando você estava estudando educação física, você sabia que nós não tínhamos um conselho que estava elaborando isso. Após a criação, quem entrou na faculdade já tem que estar ciente que, se você for atuar na área, você necessita e precisa estar registrado, porque aquilo valida o seu exercício de profissão, para você não incorrer em exercício ilegal da profissão. Então, com base nisso daí, quando você entra numa escola, todas as unidades escolares, todas as secretarias estaduais, municipais de educação, já sabem, olha, você me apresenta a sua carteirinha, o seu certificado, a sua CDI, desculpa, CDI não, o seu certificado de comprovante, está aqui, se apresenta para você poder participar, ingressar nas aulas, tomar posse. Caso contrário, passei no concurso público, não tem isso daí, você tem um prazo para apresentar, e se você não apresentar isso dentro do prazo que se expira, salvo engano, em 30 dias,
você não toma posse do seu cargo. Então, Caio, tem que ficar claro isso. Você trabalha na escola, tem sua turma de treinamento, você trabalha no âmbito municipal, tem sua turma de treinamento no âmbito estadual. Quando você vai para os jogos, isso normalmente é pedido. Pode acontecer de não pedir, mas pode ter um delegado de partida vendo lá as finais, e aí ele olha e fala, olha, esse aqui não pode. E às vezes você pode ser denunciado no conselho, e pior, você passou de fase, mas você só tinha você para representar a escola. Se o seu oponente vê isso, ele pode falar assim, olha, eu não vou, terminou o jogo, está aqui, ó, ele está com a carteira dele vencida. Isso aí. Olha só que a identidade profissional dele, a CIP, está vencida. Então, isso vai no relatório da arbitragem. Então, vale a pena. Estar regularizado e regulamentado sempre vai valer a pena em qualquer setor dentro do nosso país. Maravilha. A professora quer colocar alguma coisa? E é interessante lembrar que os alunos também da graduação, eles fazem esse estágio sob supervisão, né, nesses ambientes, seja escolar, seja aí na área de bacharelado, em academias, em unidades, em grupo de ginástica. E esse profissional que ele está em supervisão, ele também precisa estar devidamente retratado aí com relação ao conselho, né? Credenciado, com a sua carteirinha, e nós também precisamos da educação física, do curso de educação física para a sociedade. Então, nós temos aí um curso que eu acredito que por algum tempo ele acabou sendo desvalorizado, não é, professor Nilo? O curso acabou sendo desvalorizado. Por quê? Porque alguns profissionais, eles acabaram não se qualificando, não estando alinhados ao nosso conselho, e nós precisamos mudar essa visão, se inovando, trazendo novas técnicas, se aperfeiçoando e tendo aí como uma bíblia nossa ética, né? Nosso comitê e, enfim, eu acredito que a educação física, ela tem muito a agregar, principalmente na equipe aí, interdisciplinar, né? Seja com o médico, com o nutricionista, com o fisioterapeuta, e nós não perdemos a nossa origem. Porque, por vezes, eu percebo algumas áreas tomando conta, algumas profissões tomando conta de algumas áreas de atuação nossa, e nós acabarmos ficando à mercê dessa situação. Então, nós precisamos se reinventar, se inovar, se qualificar. E nisso eu posso ter certeza que o nosso ensino, Faculdade de Tupã, Educação Física, esses 50 anos de tradição, ele busca trazer isso para o aluno, esse respaldo, e também mostrar para o aluno a capacidade que ele terá como profissional de fazer a diferença na sociedade, de buscar saúde, qualidade de vida, e não só realmente a questão financeira, que isso é uma consequência. Realmente são pontos extremamente importantes. E aí a gente vê a galera. Obrigado, professor Caio. Obrigado a você que tem participado aqui, dando boa noite. Então, a gente vai dando continuidade aqui, falando um pouquinho sobre a valorização, né, da profissão, os impactos dessa regulamentação. E aí os professores podem ficar à vontade para fazer as suas colocações. Tá. Ô Danilo, olha só que interessante. Quando a gente fala em impacto dessa regulamentação, quando nós não tínhamos uma profissão regulamentada, e eu volto a frisar isso, principalmente na área escolar, né? Você faltava o professor, quem ia para a aula? O tio da cantina? Vai a tia da cozinha lá, fica lá olhando eles. Hoje não. Hoje, dentro do âmbito escolar, ou seja, para a licenciatura, só pode adentrar a quadra o profissional de educação física. Nós poderemos até ministrar aula na biologia, para uma substituição de um professor, nós poderemos até, em virtude da nossa grade horária, ministrar uma aula de filosofia, de sociologia, mas ninguém pode ministrar aula de educação física. Esse é um dos impactos da regulamentação.
E olha que interessante o artigo 7 da Resolução 123. Caracteriza exercício ilegal da profissão, mesmo em ambiente virtual. Nossa, professor, isso é devido ao nosso Conselho Regional de Educação Física. Você já imaginou? É um vácuo que há, hein? Nós não quisemos ocupar aquele vácuo, então outras pessoas que não são formadas ocuparam aquele vácuo e deixaram para nós. Eu queria só ir para a área da licenciatura, eu só quero ir para o bacharel, mas eu também não quero, então ficou um vácuo ali. Quem não quis? Nós abrimos esse espaço e aí as pessoas começaram a tomar lugar nisso, ou seja, na internet. Ah, mas então não existe crime virtual. A internet não tem barreira, não. Ela tem barreira, sim. E é exatamente isso, a orientação de atividade física e desportiva por pessoas não inscritas no Conselho Regional de Educação Física, quando você pega lá uma pessoa que está fazendo uma live, vê se ela tem o número dela. Ah, mas nós temos a nossa fiscalização. Nós mesmos somos fiscais da nossa profissão. O conselho não é para isso. O conselho é para proteger a sociedade. Isso que tem que ficar claro. Esse é o impacto da nossa regulamentação. Ou seja, além de ele de ser uma contravenção penal, tipificado no artigo, salvo engano, 47 de 1941, do Código Penal de 41. Salvo engano, deve ser a lei 3688 ou 3689, não estou recordando de imediato. Tá? Então, qualquer pessoa pode fazer isso. Por exemplo, se você pegar um profissional da medicina que estiver atuando irregularmente dentro de uma UPA, dentro de uma Santa Casa, primeiro que a direção não deixa. Segundo, que você não leva o paciente lá. Então tem que ficar claro, esse é um dos impactos da regulamentação, que eu penso que veio para valorizar a nossa profissão e todo o nosso estudo. Outra situação que tem que ficar claro é com relação, e me permita aqui dizer, com relação agora, nós ficamos, salvo engano, inclusive o Conselho Regional de Educação Física fez agora uma carta de repúdio ao governador do estado, porque ele colocou a educação física em quarto lugar para poder abrir as academias. Olha, vamos repensar isso. Por quê? Porque nós temos profissionais devidamente qualificados e regulamentados, e são mais de 130 mil hoje no estado. Então, tem que ser repensado isso daí, porque nós poderíamos muito bem, nós somos atividade física, e todos nós aqui que estamos fazendo a live, estamos participando dela, sabedores que somos, a atividade física não deixa criar ansiedade, nós liberamos endorfina, que é um dos hormônios do relaxamento, então nós precisamos de atividade física, e estamos respeitando todo o espaço colocado pelas autoridades sanitárias, 6,5 metros de distância um do outro. A água hoje, você percebe que quem trabalha com natação também é um outro profissional. A CAD lançou agora uma cartilha de prevenção disso. Então, nós estamos respaldados. Isso tem que ser pensado. É outro impacto da nossa regulamentação, impacto da nossa profissão. Você já imaginou se nós não tivéssemos representatividade hoje, não tivéssemos um conselho? Então, nós não teríamos, normalmente, não precisava mais de faculdade. Nós iríamos atuar somente no âmbito nem escolar. Seria uma profissão desvalorizada. Correto, professora? Sim, com certeza. Porque nesse período pós-pandemia, nós precisamos repensar, então, a nossa profissão, na nossa atuação, porque ela vem a agregar aí um grande valor para o nosso crescimento pessoal e profissional, né? Esse período pós-pandemia, ele necessita que nós realmente possamos olhar, ter um novo olhar com relação à nossa área de atuação, com relação a toda essa regulamentação, esse respaldo que nós temos do nosso conselho, e colocar em prática isso, né? Para que nós realmente possamos atingir aí a total eficiência e também sempre se inserir no mercado de trabalho, nesse período que não é um período fácil, mas nós iremos sobreviver.
Você sabe que você fez uma excelente colocação, né, Danilo? Olha que interessante. Quando você vai ao profissional da medicina, e você procura um psiquiatra, você procura um ortopedista, você procura um cardiologista, qualquer um da área da medicina, o único profissional que ele indica de imediato, ó, você precisa procurar uma área da educação, um profissional da educação física. Se você se movimentar mais, isso é problema de sedentarismo. E aí nós não vamos incorrer naqueles problemas de doenças como colesterol, triglicerídeos, ou Metabólicas, né? seja, exatamente, salvo engano, doenças... São síndromes metabólicas, né? Isso, exatamente, professora, bem colocado. Obrigado pela colocação. Então, nós, com base nisso daí, se nós tivermos atividade física orientada ou exercício físico, que a gente sabe fazer, caminhar todo mundo sabe fazer, mas sempre é preferível ter uma pessoa nos orientando, então passamos a ter atividade física orientada, com base nisso daí, para nós vai ser de extrema relevância. Agora, precisamos estar capacitados para isso. Não adianta, mas eu vou lá. Eu sempre coloco para os meus alunos, eu falo assim, olha, o dia que você tiver uma academia, vai passar, ninguém fica... Sem som. Tá sem nós som? estamos sem som, Danilo. Não, já voltou. Voltou ao normal já. Voltou? Isso, já. É. Obrigado. A academia, por exemplo, você não vai ficar milionário com a academia. Lógico. Só que tem uma grande situação dentro de academia. Quando você vai para a área da academia, você tem que se portar como empresário. E nós temos que ter representatividade. A nossa profissão precisa ter representatividade. Você não vai fazer uma conversa hoje com o prefeito, com o presidente de Câmara, você não pode ir de shorts e bermuda. Isso tem que ficar claro. O profissional de educação física, ele deve atuar no seu ambiente de trabalho com uma roupa leve, isso é claro, mas ele vai representar a profissão. Você já viu o médico se apresentar se não for de branco? Vocês já viram dentista não se apresentar de branco? E quando eles vão a alguma reunião, em legislativo, em executivo, eles todos vão com terno e gravata. Então, nós temos que aprender que a nossa profissão precisa estar bem representada. Isso é uma relevância do impacto da nossa profissão. Qual que é esse impacto? Nós precisamos disso, ter representatividade no âmbito municipal, no âmbito estadual. Volto a frisar, nós já temos no âmbito do Senado, o presidente da República está lá, mas nós precisamos mais. Quantos profissionais da medicina nós temos hoje dentro na Câmara dos Deputados? Quantos profissionais da medicina na Assembleia Legislativa? Quantos profissionais da medicina você tem hoje numa Câmara Municipal? E a educação física. Então, nós temos que buscar esse mercado, esse vácuo que está aí de representatividade que nós precisamos ter. Isso vai ficar bem marcado para nós a partir desse ano nas eleições municipais. Nós vamos ter eleições municipais. Isso tem que ficar marcado. Nós temos que buscar colocar aquela pessoa que vai nos representar. Não aquele que gosta só de jogar. É aqueles que vão nos representar. Inclusive, professor Nilo, acrescentar a importância do Dia do Profissional de Educação Física, né? Bem lembrado, atrelado no município aí ao respaldo do nosso conselho para trazer profissionais e novos conteúdos, conceitos que vão agregar valor à nossa profissão, aos nossos futuros profissionais. Isso é algo de se investigar e investir. Sim, né? Exatamente, bem colocado. Só para a gente retornar, no início nós tivemos um problema aí com o nosso áudio, parece que uma parte da minha fala, se não toda, ela estava sem áudio, não foi possível que o pessoal de casa ouvisse sobre a minha pergunta, mas no início a gente estava falando aí sobre o tempo do pós-pandemia, né, sobre os benefícios da regulamentação e da diferença que isso tudo vai trazer para o profissional de educação física pós-pandemia, e que esse tempo em que estamos vivendo agora está proporcionando um avanço muito interessante quanto à possibilidade deste profissional alavancar e mostrar o seu trabalho, incluindo aí o melhor uso da internet, né, que já tem acontecido, onde muitos profissionais têm colocado lá
tem exposto o seu trabalho lá, mas acredito que período pós-pandemia será um tempo onde mais pessoas terão acesso a estas plataformas e buscarão, mais pessoas, na verdade, buscarão esse tipo de modalidade, porque esse tempo agora acendeu uma luz amarela na cabeça das pessoas, eu preciso cuidar melhor da minha saúde. Então, nós estávamos falando sobre esse assunto, eu agradeço aí a quem nos deu o feedback, que nós estávamos sem som, então, para a gente dar continuidade aqui, deixa eu dar uma passadinha aqui, professor, só para ver quantas pessoas estão nos acompanhando, Por favor. se tem alguém aqui que está fazendo alguma pergunta. Obrigado, gente, obrigado aqui, muita gente falando, não está saindo som, não está saindo som, obrigado, a gente conseguiu voltar ao normal. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui de alguém. Grande profissional. A Simone Costa coloca aqui: antigamente o médico perguntava se o paciente fumava ou bebia. Agora, a primeira pergunta é se você faz alguma atividade física. Orgulho da minha Bem profissão. colocado. Exatamente. Muito bom. Muito boa colocação, Simone. Obrigado pela participação. Tem a Jéssica Rodrigues, que colocou assim: acredito que em cada um de nós, alunos que tivemos a oportunidade de ter aula com esses profissionais maravilhosos, que são os nossos professores, terão um futuro profissional brilhante e diferenciado, pois, acima de tudo, nos ensinam a amar o que fazemos. Obrigado pela participação, Jéssica Rodrigues, aí, sendo aluno, uma aluna, né, uma ex-aluna aí, do curso de Educação Física. Bom, grande parte dele não foi ouvida. Ok, obrigado, Jéssica. Obrigado mais uma vez pela participação. Então, a gente tem aqui muitos comentários. A gente vai abrir, tá, pessoal? Então, você que está participando aí com a gente, se você quiser fazer alguma pergunta, vocês podem direcionar, tá? Alguma pergunta aí direcionado aos professores. Nós estamos aqui para atender a vocês, tá? A gente vai abrir já. Daqui a pouquinho nós estamos já com 44 minutos de live. Nós já estaremos abrindo aí um espaço para vocês perguntarem, tá certo? Então, retornando aqui ao assunto, a gente pontuou agora, né, sobre os benefícios, né, sobre a valorização da profissão, sobre os impactos da regulamentação, e a gente pontuou aí esse período, né, a nossa expectativa para o período pós-pandemia. Mas aí eu queria falar agora, assim, queria, na verdade, que os professores falassem sobre a importância da ética na educação física e do Conselho Regional de Educação Física. Por favor, à vontade. Então, vamos lá. O que é você ser ético dentro da sua profissão? O primeiro passo que a gente precisa ter em mente é diferenciar entre competir e cooperar na profissão. Esse é o primeiro passo. Então, eu quero elencar aqui alguns itens e nós vamos trocando esse bate-bola, fazendo esse bate-bola. Qual que é a diferença disso? Qual que é o benefício da cooperação? Eu tenho a motivação. Qual que é o contrário disso? Eu tenho a consumição. Esse é a competição. Eu tenho a alegria, eu tenho a tristeza, eu tenho a participação, eu tenho a alienação, eu tenho respeito às diferenças, mas aí eu tenho o desacato, eu tenho a união, eu tenho o desimaginativo, eu tenho a criatividade, eu crio a inimizade. Enfim, um bom profissional de educação física, tá, dentro da ética, a comunicação dele. Nós não podemos, por isso que, salvo engano, todo o primeiro ano você tem um profissional da área de línguas, de língua portuguesa, salvo engano. E se você não tem uma boa comunicação, você vai ter uma péssima aversão. E olha só, você já imaginou você estar fazendo uso de uma tribuna livre e você cair em erros de pronúncia? Que seja, né? Cidadãos, você dificilmente vai ver um grande político com uma má oratória, dificilmente. Todo bom político que se preza, todo bom profissional da área, ele tem uma boa dicção, ele tem uma boa oratória. Então, nós temos que nos ater a isso. Então, competir ou cooperar na profissão? Depende da situação. Como é que nós ficamos? Nós temos que ter uma colocação assim, ó.
Qual que é a diferença entre professor, tio e recreador? Qual que é essa diferença? O professor é aquele que ministra, que ensina, certo? O tio, categoricamente falando, ele é o irmão do pai ou da mãe. E o recreador? O recreador é responsável por promoção de eventos. Agora, você está dentro do âmbito escolar. Você está numa educação infantil. A criança te fala tio, você vai falar, não, é o irmão do seu pai e da sua mãe? Você tem que se posicionar. Pois não, é hora de você ser o tio. Uma criança de 1º ao 5º ano, é hora de você ser o tio. Agora, você pega um aluno do ensino médio, de repente ele brinca com você. Ô, tiozão! Então, você pode aceitar, mas você tem que se colocar sempre no papel do professor. Com a criança, você não usa o apito. Com o adolescente, você não ergue as mãos. Ó, presta atenção aqui em mim e chama para você. Presta atenção, 1 minutinho, senhores. 1 minutinho, belezinha, bonitinha. Então, você tem que saber esse papel. A hora que você é o professor, a hora que você é o tio e a hora que você é o recreador. Eu penso que isso é de extrema importância para a nossa valorização da profissão. E vou mais além, vou ser mais incisivo agora. Vocês estão numa escola particular. A criança vem e fala assim, oi, tio. Você está num restaurante. Você responde carinhosamente e fala, agora estou na minha diversão. Não tem como. Porque todas as suas atitudes vão incorrer dentro do seu serviço. Todas as suas atitudes vão incorrer lá dentro. Então, o faz-me rir ainda vai fazer você vir ali. Então, não é que você tem que ser simpático, mas você tem que ser agradável. Essa é a grande situação. E agora, assim, ó, o que é a importância da ética na educação física? Tem que ficar claro. Teoria ou ciência, isso é fato do comportamento moral dos homens na sociedade. E como dizia Vasquez, a ética deve aspirar à racionalidade e objetividade mais completas. E, ao mesmo tempo, deve proporcionar conhecimentos sistemáticos, metódicos e, no limite possível, comprováveis. Vasquez, ele falou isso em 2003 no livro dele. Então, algumas coisas nós temos que pegar. E não podemos também confundir inteligência com memória. Inteligência é uma coisa, memória é outra. Tem que ficar claro. De repente, eu sou inteligente, mas eu não tenho boa memória. Ou eu tenho excelente memória, mas eu não consigo fazer um bom encadeamento de ideias. Então, isso é valorizar a nossa profissão. Nós precisamos disso. Então, você tem... Por isso que vocês... Por favor, pode falar, professora. Pode finalizar, professor, a ideia. Porque assim, ó, você pode ser inteligente e não ter boa memória. Você pode ter boa memória e não ser inteligente. Não fazer um bom encadeamento de ideias. Com isso, vai ficar fraca a sua didática. Então, carece aí de você procurar sempre aspirar bons cursos. Vou lançar uma pergunta agora, desse período de pandemia. Tá? Você ficou desde o dia 16 de março, 17 de março, que você deve estar em casa. Você vai se apresentar agora porque surgiu uma vaga como profissional de educação física. Aí o recurso humano diz assim para você, e aí, o que você conseguiu fazer nesses 60 dias? Eu não fiz nada, eu fiquei esperando passar a pandemia. Entenderam? Então, sim, eu penso que é a hora de você ter que buscar algo. Existem aí muitos cursos grátis. Dá para você se qualificar nesses 60 dias. Olha, eu fiz um curso de redação, eu fiz um curso de oratória rapidinho. Hoje nós lemos mais do que líamos há 20 anos atrás, isso é fato. Mas através da internet. Mas nós escrevemos pior do que nós escrevíamos há 20 anos. Lemos mais, mas escrevemos pior. Isso faz parte do profissional de educação física. Então, é de extrema importância a gente poder saber escrever. O profissional tem que ter o seu, eu diria, eu vou usar um termo que é do médico, mas é o seu receituário, para ele prescrever o exercício, o número do conselho dele ali embaixo, o nome dele. Professor fulano de tal, professor mestre tal, professor doutor fulano de tal. Quer ver? Professora, você é formada em fisioterapia, você tem seu número no CREFITO.
Quando você prescreve, você bate seu carimbo do CREFIT, não bate? Tem o carimbo. Você, como educação física, também deve bater o seu carimbo do CREF. Sim, Por quê? Isso é valorizar a profissão. Ó, esse é registrado. Então, isso diferencia no mercado? Muito. Isso valoriza a profissão. E eu sempre coloco, esse é um slogan do nosso conselho. Somos nós fortalecendo a profissão. Sim, e eu ainda saliento, professor, que o profissional, independente da área, ele precisa estar embasado em um tripé. Exatamente. Esse tripé seria, vamos imaginar que o conhecimento, porque sem conhecimento ele não transcende a área, estabelecer uma comunicação, seja com outro profissional, seja com o seu aluno, e onde que nós queremos chegar com isso? Conhecimento e com a comunicação. Estabelecer uma confiança. Porque a partir do momento que eu estabeleço uma confiança, eu fidelizo o meu aluno e com certeza eu também me coloco numa posição ética, eu me coloco numa posição a agregar valor para a minha área. Eu sou um exemplo de profissional a partir desse momento. E aí nós precisamos pensar na inteligência emocional dentro disso. Então, o profissional de educação física, ainda mais hoje, pós-pandemia, que nós estamos já decorrendo para isso, né? Se Deus nos ajudar, ele precisa ter essa inteligência emocional para se sobressair às outras áreas, para se sobressair também aos outros profissionais. Porque é um mercado que ele vai estar aí buscando, sim, inovações. E buscando, sim, profissionais e alunos empenhados. Né? Porque os alunos que estão aí nos assistindo, eles serão futuros profissionais amanhã. Então, essa pandemia ela veio nos trazer uma autorreflexão, um autoconhecimento que nós precisamos investir em nós, né? Nós precisamos investir no conhecimento, seja ele de modo à distância, seja presencial, para que nós tenhamos aí bons frutos na nossa profissão. E eu quero colocar mais uma coisa que é interessante, né? Você sabe hoje quanto que ganha um presidente do Conselho Regional de Educação Física, um conselheiro ou um delegado por mês? Vocês têm noção disso? Não faço ideia. Não. Nada. Nenhum tostão. Eles não recebem nada. Lógico. Ele tem verba de locomoção. Então, ele vai daqui para São Paulo. Lógico. Isso é uma verba que ele recebe para poder ser pago a passagem, essas situações. Mas eles não têm salários fixos. Mas trabalha de graça? Meu, trabalha por amor à profissão. É exatamente isso que acontece. Salvo quando tem uma reunião, por exemplo, tem uma reunião de São Paulo lá em Brasília. Então, o translado dele, isso é arcado. Aí ele vai do quê? Vai de ônibus. Vai de ônibus, amigo. Mas não vai. Não. Tem que pegar ônibus, tem que amanhecer na rodoviária. Mas o conselheiro que sai lá de Dracena para ir lá para São Paulo, andar 650 quilômetros, uma reunião, quando se tinha reunião presencial, hoje ficou mais fácil. Detalhe, todas essas reuniões que se fazem online, não existe. Então tem que ficar claro isso, porque todo mundo se dedica para alguma causa. Todas as pessoas. Nós nos dedicamos, a professora, você, Danilo, se dedica a quem? Nós estamos se dedicando a esses futuros profissionais de educação física para que eles percebam como que funciona o mercado. O mercado não é só como se foi implantado capitalmente falando. Todo mundo tem o seu lado de fazer uma situação de liberdade, igualdade e fraternidade, de um Rotary Club, e assim funciona. Isso valoriza, não é só a profissão, valoriza o ser humano. Comece a se doar para você ver como é que você vai dormir mais tranquilo, como é que você vai levantar mais disposto. Mas eu só vou doar na minha profissão? Eu duvido de quem esteja assistindo essa live, da professora, de você, Danilo, que se não se dedicaram voluntariamente,
no início da carreira. Com certeza. Alguma causa ou algo. Muito. Eu vou dizer, eu vou Sem contribuir. remuneração. Eu vou contribuir agora de uma forma. Olha, eu moro hoje em Taquaritinga, graças a Deus, há 3 anos morando aqui em Taquaritinga, mas eu não sou de Taquaritinga, eu sou do Rio de Janeiro. Aí Que legal. muitas pessoas perguntam para mim assim: o que é que você vem fazer em Taquaritinga, interior de São Paulo? O trabalho voluntário. Eu saí da minha casa para prestar trabalho voluntário por 1 ano e meio em Ibiúna, para contribuir e ajudar uma companhia que tem um projeto maravilhoso. E eu acabei conhecendo a minha esposa lá e hoje estou morando em Taquaritinga e contribuindo para o crescimento desta cidade, eu acredito. E eu tenho certeza que eu era um ser humano diferente do que eu sou hoje. Hoje eu sou uma pessoa muito mais centrada e eu passo pelas minhas dificuldades muito melhor do que eu passava antes. Não só pelo amadurecimento da minha idade, mas porque eu vi de perto a dificuldade de outras pessoas e eu entendi que as minhas dificuldades são mínimas diante da dificuldade de muitas outras pessoas. Então eu passei a melhorar, a olhar melhor para os meus problemas. Olha, esse problema não vai me atingir, não é um problema tão grande. Coisas que antes me abalavam, hoje já não me abalam mais. Então, a colocação do professor, e da professora Daiane a respeito do trabalho voluntário, ele engrandece e enobrece o homem com toda certeza, com certeza absoluta. E se eu tivesse de fazer hoje tudo que eu fiz até aqui, eu faria novamente, porque a doação, o trabalho em prol do próximo, ele é algo que dignifica o nosso ser de uma forma extraordinária. E muitas das pessoas que participaram comigo de vários dos projetos que já participei até aqui, são pessoas extremamente apaixonadas por pessoas. E o que é o educador, senão uma pessoa apaixonada em ajudar o próximo, a ajudar a outra pessoa, né? É fantástico essa Ensinar e profissão. aprender, né? É verdade. A gente aprende muito com essa oportunidade de poder ensinar, né? E Que aí, bom. Sim. É assim que a gente vai. O ser humano, quando eu falo ser humano, eu sempre cito ele com o ser com S maiúsculo e o humano com um H maiúsculo. Por quê? Porque ninguém faz caridade se não tiver imbuído de uma grande nobreza do ser, que é o amor. Todos nós somos extremamente vulneráveis, extremamente vulneráveis. Nós vamos nos defender de qualquer tipo de ataque, qualquer um. Porém, nós somos extremamente vulneráveis e indefesos a um elogio. é verdade. Se você perceber como uma pessoa ela tende a crescer e você enxergar isso com os olhos do coração, a nossa profissão cada dia será melhor. Cada passo que nós dermos, nós estaremos dando a mão para um irmão, um profissional que está necessitando de ajuda. Jamais fechem as portas. Eu quero finalizar assim, ó. Jamais fechem as portas para alguém que te peça ajuda. Se você não puder ajudar no momento, indique outro que possa ajudar. Isso eu digo para os alunos que estão no estágio. Eu falo, olha, no momento eu não posso, eu estou de licença saúde. Quando eu passei por uma trombose em 2018, eu estava afastado, eu não podia fazer nada. Peguei uma trombose dentro de um hospital porque eu fui internado com problema de coluna. Então, ali foi tudo que acontece de ruim na nossa vida é para melhorar. Parafraseando o professor Pancrácio do Eta Mundo Bom. Tudo que acontece de ruim na nossa vida é para melhorar. Sim. Olha para trás e pensa o que você era, o que você é e prospecta o que você pode ser. Não pense no problema, pense na solução. Exato, exato. O trabalho voluntário enobrece o homem, com toda certeza. E aí a gente parte, professor, para o último. A gente até já falou aí sobre como ser agradável dentro da nossa profissão. A gente conseguiu, a gente abordou esse tema agora. Professor, quer fazer mais alguma colocação? A gente está aí com algumas perguntas no chat, a gente já vai abrir para o pessoal para essa etapa de resposta.
A professora quer fazer alguma colocação ou não? Bom, na verdade, eu acredito que a educação ela transforma, né? Então, eu sou aluna dessa faculdade e eu tenho um carinho enorme, muito especial. E também eu sempre falo para os meus alunos, né, que a atividade física, o profissional de educação física, ele lida diretamente com o ser humano. Então, nós somos, às vezes, em alguns momentos, o pai, o irmão, o É. amigo, o O psicólogo. 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 Então, é um contato direto mesmo, é uma relação muito, muito até fraternal com o nosso aluno, independente se é na área escolar, independente se é em atividade física, faixa etária. Nós trabalhamos com todas as faixas etárias. Isso é um privilégio, né? Desde o bebê até o idoso. É verdade. E aí cada um ele acaba descobrindo qual que é o seu tato ali, né? Qual que é o seu público. E aí ele consegue ter essa percepção da situação do aluno. Ele começa também a se colocar no lugar do outro. Então, eu acredito que a educação física é uma área que ela não trabalha só com a atividade física, mas ela trabalha literalmente com o coração, com a emoção, com o sentimento, né? Eu sou apaixonada, né? Eu não tenho muito assim dizer que eu sou apaixonada pela área. E daí a importância de todos nós estarmos sempre com a nossa saúde mental em dia, né? Para que nós possamos contribuir cada vez melhor para essas pessoas. Até entrando nesse assunto, nós temos aqui a pergunta do Fábio Júnior, o Fabinho, a quem a gente agradece aí pela participação. Ele diz assim: professores, boa noite. Sou da Faculdade de Ilha Solteira. Queria saber qual é o objetivo da educação física na área escolar. Por favor, professora Daiane, fique à vontade. Bom, na educação física, o objetivo da educação física na área escolar é realmente trabalhar as modalidades, os esportes e a orientação desse aluno para que ele seja um futuro adulto, não só coordenado, não só com habilidades físicas, mas sim com aspectos cognitivos desenvolvidos, afetivos e emocionais. Maravilha. Muito obrigado pela participação. Deixa eu ver aqui, que saiu aqui o nome. Fábio Júnior, Fabinho, muito obrigado pela participação, Fabinho. A gente tem aqui o Breno Ferreira Andrade. A área de educação física irá se resgatar em primeira qualidade. Sou aluno da professora Daiane, tenho muito amor a essa profissão e tenho outros amigos que estudam comigo na área. Enxergo que essa área vai se aperfeiçoar. Obrigado, Breno, aí, Breno Ferreira Andrade, seu aluno da Daiane, aí Sim, participando aqui, Breno. participando Que legal. conosco. E a gente tem aqui também a Priscila Pérez. O profissional deve estar sempre se reinventando e se aperfeiçoando, ser e fazer a diferença. Obrigado pela participação, Priscila. Sim, entra muito dentro disso que a gente acabou de falar, né, sobre estar se reinventando, aproveitando esse tempo em que estamos em casa para fazer novos cursos. Eu acredito que o profissional que ele se dá por satisfeito ao conseguir o primeiro diploma dele, ele vai ser um profissional que ele vai conseguir, no máximo, atravessar a rua, né? Enquanto tem pessoas entrando em avião, fazendo viagem, indo para outro país, ele vai conseguir, no máximo, chegar até aqui do outro lado. Então, assim, viver e aprender até o dia final é a nossa missão aqui na Terra, principalmente como educadores. Deixa eu só dar mais uma olhada aqui, ver se tem mais alguém. Uau, aqui muitos comentários, muito obrigado, pessoal. Leonardo Santos. Dani, Oi. e eu gostaria de dizer que eu tenho muito orgulho dos meus alunos. São os meus pupilos. Maravilha. Olha aí, pessoal. Olha aí. Vai valer ponto no final a participação. Amigo de profissão não é concorrente, sim espelho. Boa colocação, Leonardo Santos. Tem a Pâmela Eduarda. Se doar ao próximo com amor, sem esperar nada em troca, só satisfação já vale tudo. Com toda certeza, Pâmela, isso é sensacional.
A gente tem aqui o Matheus Amaro, desenvolver ou educando o cidadão de uma forma íntegra, com conhecimento e o preparar para viver em sociedade. Sim, esse é o nosso papel como educador e a gente agradece muito. Nós temos aqui, nós não formamos concorrente, formamos profissionais que nos representará no futuro, seja sempre melhor do que eu fui. Direção de Marília. Obrigado, professora Mariane, pela participação. Nós temos o Paulinho Cadeira Neto, parabéns. Mesmo em momentos de Covid, existe um brainstorm de ideias e agregando valores e conhecimentos. Haja visto que, na atualidade, são marcos que direcionam um sinergismo entre o processo educativo e o profissional. Não, com toda certeza. E a gente traz essas lives aqui, na verdade, esse projeto, né, Unidos pelo Conhecimento, ele é exatamente pensando nisso, né, trazer informação, melhorar a informação. Esse brainstorm é realmente extremamente importante. Os profissionais que nós temos trazido aqui são realmente para debater sobre o assunto e de que forma nós podemos formar melhores profissionais para o mercado de trabalho. A gente começou falando sobre isso, muitas pessoas têm dúvidas, e aí a gente tem no meio do caminho aí qual a importância do profissional de educação física, muito bem respondido pela professora, as colocações feitas pelo Nilo também. A gente tem aqui muitos comentários, a gente agradece, pessoal, a participação de todo mundo. A gente não tem uma pergunta, apenas comentários aqui. Pergunta, só porque eu falei que não, tem aqui uma. Pri Francisco, professores, vocês acreditam que após essa pandemia será um divisor de águas? As pessoas irão se conscientizar da importância do exercício físico? A procura por academia e personal será maior? Estou fazendo um curso online no Sim, qual o com professor certeza, fala muito pessoal. sobre isso. Com certeza. Não, sim, como eu disse, com certeza a procura ela vai ser maior, porque a sociedade ela está verificando a importância agora, né, literalmente, de cuidar da saúde, de se orientar, de buscar um profissional habilitado, capacitado para poder instruí-lo. Então, eu acredito que a nossa área ela venha crescer, sim. Então, nós precisamos acompanhar como? Se qualificando, estando preparados, né, para a oportunidade. Está preparado para atender as necessidades aí de que o mercado tem exigido, né? Como a gente falou aí um pouquinho antes, né? As possibilidades elas são muitas. A gente tem aqui uma observação do Newton Pacanaro, que entra exatamente nisso que a gente está falando. Uma coisa é clara, mais cedo ou mais tarde todos procuram atividade física por estética ou por saúde ou pelo simples prazer da prática à atividade física. E esse sentimento, acredito, que ele aumentou com esse período de pandemia. Pessoas que não praticavam exercício físico passaram a praticar pela necessidade de estar saudável para evitar pegar essa doença que está aí contaminando muitas pessoas. Né? Pessoas que nunca se preocuparam com a saúde passaram a se preocupar e passaram a melhorar o seu desempenho físico através da atividade física. E isso aumenta ainda mais a oportunidade de mercado para esse profissional. Porque se antes poucas pessoas faziam uso da internet para promover o seu trabalho, hoje a gente tem essa possibilidade. A gente falou um pouquinho sobre isso um pouco antes. Eu agradeço pela participação, são muitas perguntas aqui. Parece que alguém mandou aqui. Tem a pergunta da Priscila, sim, que a gente acabou de responder. Obrigado, professora Mariane. Então, pessoal, nós estamos aqui indo já com 1h10. Professores, eu quero agradecer a participação. Nós estamos indo para a parte final aqui da nossa live. Peraí, parece que surgiu uma pergunta aqui. Olha, a gente tem a pergunta aqui da Kitty Petrarola. Me perdoe se eu falei seu nome errado. Nesse período de isolamento social, muitas pessoas se sobrecarregaram com as atividades de home office, tornando-se mais sedentários. Como vocês acreditam que isso aumentará a demanda nas academias? Cortou o finalzinho.
Acho que eu não peguei o final da pergunta. Tá, eu É, repito. repete, por favor. Sim, claro. Nesse período de isolamento social, muitas pessoas se sobrecarregaram com as atividades de home office, tornando-se mais sedentários. Como vocês acreditam que isso aumentará a demanda nas academias? Bom, professor Nilo, posso Por iniciar? favor, fique à vontade, por gentileza. Bom, acredito que inicialmente até mesmo pela necessidade, né? O trabalho no home office, ele traz consigo algumas disfunções, principalmente osteomusculares, né? Onde as pessoas, elas não estão trabalhando com uma ergonomia necessária, com uma postura correta, elas estão entrando aí nesse quadro de literalmente sedentarismo. Então, pós-pandemia, eu acredito que elas irão sim procurar ajuda, auxílio, a própria atividade física, para além da questão mental, trabalhar essa questão mental, também trabalhar esse corpo e ele está ficando doente, né? Está entrando aí em desvios osteomusculares, posturais, quadros álgicos significativos. Então, esse público ele vai sim acabar buscando atividade física. Inicialmente, acredito que por necessidade, mas posteriormente vai verificar que é algo que realmente é importante e que hoje, né, 2020, nós estamos conseguindo dar mais valor para esse momento. A prática da atividade física é um santo remédio. Professor, o senhor quer fazer alguma colocação? Eu quero só enfatizar, ela foi brilhante na colocação dela, a professora Daiane, é de extrema importância. Como é que as academias vão estar preparadas? Isso aí tem uma cartilha, vou disponibilizar depois para a professora essa cartilha, posso disponibilizar também para a unidade. O CREF soltou uma cartilha, como que vai ser o período pós-pandêmico, como que as academias devem se preparar na questão das autoridades sanitárias, como receber esses alunos, e eu só enfatizo aqui para finalizar, todas as academias, sem exceção, devem fazer com que seus profissionais façam o curso do Ministério da Saúde. Isso é de extrema relevância e importância, para poder lidar no combate ao coronavírus e ao Covid-19. Professor, como nós havíamos conversado anteriormente, professor Nilo, apenas comente para o pessoal, esse curso, ele é rápido, dá para fazer pela internet? Bem lembrado. Esse curso ele é muito rápido, no máximo é 1h30, 2 horas de vídeo, você vai assistir alguns vídeos, são 3 etapas, e dentro dessas etapas você tem um questionário para responder. Terminou o questionário, você pula para etapas subsequentes. Etapa 1, assiste o vídeo e responde o questionário. Etapa 2, assiste os vídeos, responde o questionário. E, finalmente, a etapa 3, assiste o vídeo, responde os questionários e envia para o Ministério da Saúde. Dentro de uma semana, 15 dias, devem estar chegando o seu certificado. Isso é de extrema relevância. Todo profissional da área da saúde que se preze, e nós, como hoje somos uma área de uma profissão da área da saúde, devemos nos resguardar e fazer o curso. Todos Professor, os profissionais de educação física. A gente consegue disponibilizar esse link aqui na descrição do vídeo, certo? Consegue? Eu acho que eu enviei para você, não enviei, Daiane? Não, para mim não, professor. Não, então eu vou disponibilizar isso. Tá, não, Eu disponibilizo isso no teu WhatsApp, pode ser? Sim. E você disponibiliza isso no link. Exatamente. Então aqui, pessoal, olha, você que quer fazer esse curso agora, que o professor acabou de mencionar, super importante, você precisa estar preparado para o que vem pela frente. Você que quer atender melhor o seu aluno, o seu público, então faça, continue aí se preparando. E a gente vai disponibilizar o link para você fazer esse curso. É gratuito, professor, o curso? É gratuito, gratuito. Excelente. Então, precisa ser graduado, né? Lembrando. Tem que ser graduado em educação física. Ele precisa estar regulamentado direitinho no CREF? Devidamente regulamentado e regularizado. Disponibilizou o link, ele preenche os requisitos, aí ele vai responder as questões e, como eu disse, dentro de 10 a 15 dias, após ele terminar esse cursinho, ele recebe o certificado. De extrema importância isso. Maravilha. Então, a gente vai disponibilizar aqui para vocês que estão nos acompanhando o link, tá, para fazer o vídeo na descrição do vídeo. Ok? Então,
eu quero agradecer aí pelo esse tempo fantástico disponibilizado para esse bate-papo incrível. Eu espero que você que tenha nos acompanhado até aqui tenha gostado aí do nosso bate-papo. Professor Nilo, muito bom tê-lo aqui conosco nessa noite, compartilhar essa gama de inteligência aí, desse conhecimento incrível que o senhor tem conosco. Muito obrigado, viu? As considerações, por favor. Eu quero agradecer o convite da Uniesp, FTGA, professora Valéria, Danilo, que eu tive a grata oportunidade de conhecê-lo virtualmente, professora Daiane, muito prazer em conhecê-la. Ficamos nos alinhando com relação ao Dia do Profissional de Educação Física, tá? Não podemos deixar isso. Tupã e Bastos, é de extrema importância também. A todos os internautas que vocês dedicaram esse tempo para poder nos ouvir, vocês não aprenderam, vocês mais ensinaram e nós mais aprendemos com vocês. Que Deus os abençoe grandemente e guarde essa frase. Devemos ser prudentes como a serpente e sermos tranquilos como os carneiros. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Obrigado. Professora Daiane, a gente agradece também aí pela participação, né? Pela participação aí, e eu também agradeço pelo convite, né? É um prazer imenso estar conhecendo a professora e a todos da Faculdade de Tupã. E eu reforço, né, o agradecimento em especial à diretora Mariane, da Unidade de Tupã e Marília, a esse projeto, belíssimo projeto, né, Unidos pelo Conhecimento. Também agradeço a oportunidade de ter contato com o Danilo Costa, né, conheci também de maneira virtual, olha que interessante. E também o doutor Nilo, brilhante profissional, trouxe muito valor, agregou muito conhecimento aqui à nossa live, e eu gostaria de continuar conversando para que nós possamos sempre, como o senhor disse, né, aumentar os capilares, principalmente Exatamente. Com relação ao nosso conselho, à unidade de Tupã, à cidade de Tupã, que nós temos aí vários profissionais formados e nós precisamos, assim, realmente nos unir. Agradeço todo o convite e a participação de todos na live. Obrigado a todos. Então, só lembrando que o projeto Unidos pelo Conhecimento é um projeto fantástico aí, né, que tem como iniciativa da Faculdade de Teodoro Sampaio, o pessoal lá que está nos acompanhando também, a todos os professores e alunos de Teodoro Sampaio, nosso muito obrigado. Faculdade de Presidente Venceslau, obrigado a todos os professores e alunos, né, ao público aí, o pessoal de Presidente Venceslau que está nos acompanhando também. Faculdade de Tupã e Marília, né, que está aí sob a direção da professora Mariane, que é quem está realizando essa live hoje, e aí a gente está participando a convite, e a gente deixa o nosso muito obrigado, professora, obrigado pela confiança. Faculdade de Ilha Solteira, obrigado, pessoal da Ilha Solteira que está nos acompanhando, pessoal daqui, Faculdade de Taquaritinga, muita gente aqui acompanhando também, dando boa noite, obrigado aos nossos alunos, professora Valéria, né, que é a nossa diretora, obrigado pela participação do pessoal. Faculdade de Andradina, tá? E Faculdade de Ribeirão Preto. Então, nossos agradecimentos a todas essas faculdades e parabéns pela brilhante ideia, por esse projeto lindo que está trazendo muita informação para todos que têm participado dessas lives conosco. Nós tivemos hoje falando sobre o profissional de educação física, e já na quinta-feira aí a gente já vai emendar sobre o profissional de nutrição. Então, você